programação orientada a objetos ou programação funcional. Aqui também tem bastante trade-off, assim, bastante coisa que a gente tem que abrir mão quando a gente está escolhendo um paradigma de programação ou outro, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei acho que hoje em dia, eu acho que eu ainda tenho mais background de orientação a objeto do que de programação funcional, assim, na minha timeline, digamos assim, até hoje. Mas hoje em dia eu dou mais preferência para programação funcional, porque eu consegui perceber que coisas que antes eu achava que eu só conseguia atingir com programação orientada a objetos, eu consigo, na verdade, atingir com programação funcional, porque eu resolvi estudar sobre o assunto e consegui entender que, em vez de eu, por exemplo, ter, sei lá, uma classe que, quando eu posso instanciar um novo objeto dessa classe, que eu poderia, no mundo funcional, ter uma factory function, que é uma função que gera um objeto, né? Só que eu não preciso daí me preocupar de instanciar um novo objeto com uma palavra que o word new, tipo, então, defino uma variável igual a new pessoa, e daí eu vou passar as propriedades dessa pessoa e vou ter um objeto pessoa, né? Eu posso, se eu estou pegando se eu tenho uma factory function, eu poderia simplesmente pessoa igual a pessoa e passo as propriedades. Então eu já tipo assim, tirei uma keyword, né? E isso é uma coisa que eu estou que no momento que eu faço isso, eu estou tornando meu código mais simples. Assim, eu consigo atingir o mesmo objetivo com menos keywords, digamos assim, com menos linhas de código, com menos complexidade. A gente tem isso é só um exemplo, né? Assim, essa questão da instância de uma classe ou uma factory function, né? É só um exemplo, mas assim, eu acho interessante conhecer ambos os paradigmas e entender quando que faz sentido usar um ou outro, né? E às vezes pode ser interessante misturar os dois, mas eu acho que, mas hoje em dia eu acabo dando mais preferência para a programação funcional porque eu vi que ela, depois que eu caí um pouco mais de cabeça e comecei a entender, e eu não sou nenhum expert em programação funcional, assim, mas eu conheço o mínimo suficiente para fazer bom uso dela, né? E eu consegui perceber que eu consigo escrever o mesmo código que eu fazia com classes e constructors, super e extends e esse tipo de coisa, eu consigo fazer a mesma coisa numa pegada funcional com menos código, mais simples, mais enxuto, mais objetivo. Então, assim, eu tenho uma visão de que a gente a gente está lendo código, quanto menos código a gente tem para entender, mais fácil a gente consegue fazer modificações nesse código. Assim, quando a gente tem muitas coisas para se lembrar, a nossa memória ela acaba focando em algumas das coisas que a gente tem que se lembrar, as mais importantes, o resto ela meio que abstrai e esquece. Então, assim, se a gente minimizar a quantidade de coisas que a gente tem no nosso código para nos ajudar a ser mais produtivo, né? E fora a questão de várias outras questões, assim, de ter um código mais que tu não precisa dizer para ele como fazer as coisas, tu escrever um código onde tu simplesmente fala assim, faz isso para mim, ele vai lá e faz. Tu não precisa entender o como que as coisas estão acontecendo por detrás dos panos, esse tipo de coisa. Então, assim, na verdade, essa programação funcional orientada a objetos, eu acho que valia uma live inteira só para ela. Eu acho que eu fiz uma live se você tiver interesse assim, em saber mais a respeito disso, na playlist JavaScript para QAs, sobre orientação a objetos, onde eu fiz uma comparação, onde eu primeiro fiz tudo orientado a objetos e depois fiz a mesma coisa que eu tinha feito orientado a objetos numa pegada mais funcional. Comparei, inclusive, assim, a quantidade de linhas de código que eu tive que escrever numa versão e outra. Na versão funcional, a gente conseguiu atingir o mesmo objetivo com menos linhas de código, ou seja, um código mais simples. E se você tiver interesse, está na playlist JavaScript para QAs.